Aí, Tereza, tá indo aí, ó. Pega aí. Ah, chegou a mensagem. Tá, chegou? Opa, então... Foi rápido. Então vamos lá, né? É. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui com a nossa disciplina, né, de programação para dispositivos móveis. E essa disciplina, a gente já começou com uma... O pessoal já estava ansioso por essa disciplina, aí a gente acompanhou pelas discussões no fórum, né? E eu, pessoalmente, considero essa disciplina uma das mais legais do curso, né? Até porque tem uma ampla gama de possibilidades que a gente vai poder trabalhar aqui. Então eu acho que essa disciplina é um bônus aí para quem já chegou nessa etapa do curso. E eu acho que vai abrir um grande leque de opções, né, para trabalho para quem se formar no curso aí futuramente. É bem verdade. Então, pessoal, boa noite. Então, a nossa equipe da disciplina de programação para dispositivos móveis vou estar aqui com o Silvano, tem o professor Alex e também o professor Napoleão aí na nossa equipe para estar compondo e também auxiliando vocês, né, via internet. É isso aí. Bom, então vamos começar a nossa disciplina, vamos apresentar para eles só antes da gente começar, Tereza, vamos dar um aviso a pedido da coordenação em relação à prática de programação em sistemas, que aconteceu aí um probleminha e o estudo de caso que havia sido disponibilizado, o Lototades, ele então foi cancelado e então a partir daqui a alguns dias um novo estudo vai ser postado, né, bem como as datas vão ser revalidadas. Então a gente pede que o pessoal fique atento aí à questão de quem está fazendo a disciplina de prática em programação, fique atento quanto à nova postagem do estudo de caso. Né, claro, que vai bem ser, como as novas datas. Bem como as novas datas. Vamos lá, Tereza. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dos objetivos da nossa disciplina. Então o que a gente vai falar? Nessa disciplina a gente vai abordar, a primeira questão que a gente vai falar é apresentar os fundamentos da computação móvel. Bom, vamos começar definindo o que é a computação móvel. Segundo algumas bibliografias, aí vocês vão acompanhar quando vocês lerem algumas bibliografias. Computação móvel é definida como qualquer tipo de dispositivo em que você consiga ter acesso a serviços em independente do lugar que você esteja. Então, por exemplo, um celular não deixa de ser uma computação móvel. Você pode viajar, ir de um estado para o outro, e de uma cidade para outra, que mesmo assim você vai continuar tendo acesso a serviços de telefonia e também de banda larga, se o seu celular assim suportar. Então, computação móvel se refere a você ter acesso a serviços independente do local que você esteja. Além de computação móvel, a gente também tem a questão do conceito de código móvel, né? Que se refere a um recurso bastante interessante, que as aplicações que você vai programar para o seu celular, elas vão poder passar de um aparelho para o outro, e isso faz com que a gente tenha, dependendo da aplicação, né, se a aplicação for legal, a gente tem aquele comportamento viral. Então você tem uma roda de amigos lá, todos os celulares têm Bluetooth, você fez um programa, rapidamente ali, em questão de minutos, todo mundo já tem acesso àquele código. Então é código móvel mesmo, você consegue fazer com que o seu código vá de um dispositivo para o outro. Além da questão da computação móvel, a gente também vai abordar as diversas camadas e características que compõem o novo nicho de programação. Então o que acontece? O celular, ele tem uma diferença aí para os computadores, né, em relação ao sistema que você vai rodar ali naquele aparelho. Então, atualmente, com exceção de alguns aparelhos, a maioria dos celulares, os mais comuns, eles implementam o seu sistema próprio. Né? Então, cada celular tem um sistema que vem da própria desenvolvedora. Então, é preciso que exista uma arquitetura da linguagem Java própria para que a gente possa ter aí a portabilidade dos nossos programas Java em todos os dispositivos que rodem a nossa J2ME. Então a gente vai falar nessa disciplina um pouco da arquitetura do J2ME para que vocês possam compreender e aí entender, ficar mais fácil, né, vocês estruturarem as aplicações para os dispositivos. Nós também vamos falar nessa disciplina em relação às possibilidades de conexão dos aparelhos celulares com os servidores web. Não só com servidores web, como também conexão de celulares com outros dispositivos, como um PC, também um computador via, por exemplo, Bluetooth ou Wi-Fi. Então, isso que é o legal da computação móvel, porque hoje a gente está na moda aí um recurso que a gente chama de força de vendas, aplicações voltadas para a força de vendas. O que é isso? Você usa o celular como uma interface, né?
E esse celular se comunica com um equipamento mais potente que faz o processamento e te devolve os resultados que você solicita. Alguns exemplos disso, por exemplo, um vendedor faz o pedido, né, na central lá no fornecedor através do celular. Então ele manda a requisição do pedido, lá o servidor da empresa processa e devolve uma resposta dizendo sim, seu pedido foi processado, em breve você vai estar recebendo o produto. Outra aplicação que está muito em moda hoje em dia é aplicações médicas. Acontece um acidente, né? A pessoa se acidenta na rua, o médico vai socorrer aquela pessoa, não conhece o perfil da pessoa, quais os problemas que ela já tem, que remédios ela toma, então rapidamente ele acessa com o celular o banco de dados do hospital e aí descobre todo o perfil daquela pessoa e pode prestar um atendimento mais personalizado. Então todas essas aplicações são aplicações de força de vendas, onde o celular atua como um elemento de interface, né? E você pode levar essa sua aplicação para qualquer lugar e sempre o processamento vai ser realizado numa máquina de maior poder, né? Isso é muito legal, Tereza. Abre um leque de opções aí, porque a gente acaba não ficando restrito aos recursos do celular, que parece que o processamento foi feito aqui, né? Mas na verdade teve aquela comunicação. Tem toda uma comunicação. E a gente aproveita o poder das outras máquinas e usa o celular para interface. Claro. Vamos conhecer mais outros objetivos? Além disso, nosso outro objetivo é apresentar os principais componentes para a criação de aplicações para dispositivos móveis. Então a gente vai falar aqui de quais os componentes de interface existem na J2ME para a gente trabalhar com as nossas interfaces gráficas. Vamos falar também um pouco de conexões entre celulares, né, via Wi-Fi, Bluetooth. Vamos falar também sobre persistência, como a gente faz o armazenamento de dados no celular, como funciona o sistema de arquivos da J2ME. E também vamos falar um pouquinho aí de processamento gráfico, né, Tereza, enfocando a criação de algumas aplicações como jogos, que é uma área que eu trabalho, né? Então a gente vai dar uma pincelada aí também nessa questão para quem tiver a intenção de desenvolver, né, já ter um empurrãozinho para saber qual o procedimento para desenvolver esse tipo de aplicação. Isso. E aí, Tereza, o que a gente tem mais aí para apresentar para o povo? Temos mais um objetivo. Vamos conhecer? Bom, o último objetivo da nossa disciplina é demonstrar o potencial do desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis como ferramentas comerciais. Então, para atingir esse objetivo, basicamente a gente vai ter que ter acompanhado todos os outros objetivos anteriores, né? Vamos estar aí conhecendo na nossa aula de hoje as camadas, toda a arquitetura desse tipo de programação que é para dispositivos móveis. Então é muito importante que vocês entendam como que funciona essa estrutura, essas camadas, a comunicação entre essas camadas e a partir daí nós vamos conhecer os componentes, as interfaces gráficas e por meio dos exemplos que nós iremos apresentar ao longo dessas 7 aulas, nós vamos conseguir então atingir esses objetivos. Então a ideia é verificar como essas aplicações poderiam ser aplicadas no modo comercial. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né, que se fala sobre fundamentos para a computação móvel. Então, vamos seguir com nossos slides. Bom, então, a gente começa a nossa aula com a seguinte pergunta. Por que estudar a J2ME? Então, a gente poderia estar aqui enumerando diversas razões por que nós vamos estudar a J2ME, né? J2ME advém desse J, do Java, 2 Micro Edition ou edição simplificada, né? A gente já viu em disciplinas anteriores, nós vimos o Java SE, nós vimos o Java EE, o JEE5, na disciplina do 4º período. E agora nós vamos dar um outro enfoque da outra plataforma Java, que é a microedição, né, a edição simplificada. Bom, então como eu disse, por que nós vamos estar estudando essa nova plataforma? Bom, então como eu disse, existem inúmeras razões, mas vamos destacar 2 aqui para a nossa aula, que basicamente nós temos 2. Vamos acompanhar aí no vídeo? Então olha só, nós temos o empolgante e oportunidades econômicas. Bom, a gente poderia dizer o seguinte, que em termos de empolgante, entusiasmo, é uma nova tecnologia aí no mercado. E aí a gente poderia até, inclusive, pensar nos 3Ds. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O primeiro é o desafio, porque é uma nova tecnologia no mercado, né? Poucas pessoas sabem utilizar essa tecnologia, qual é a utilidade.
E num segundo momento, quer dizer, vai ter todo um aprendizado para essa nova tecnologia, né? Sempre uma nova tecnologia quando aparece, ninguém sabe, tudo é meio que obscuro e a gente tem que correr atrás para entender qual é o funcionamento, qual é a utilidade dessa tecnologia. Então, esse seria o primeiro D de desafio. No segundo momento, seria a diversão. Então, já aprendi, voltar aí brincando com essa nova tecnologia, verificando qual utilidade ou até mesmo qual tipo de aplicação eu poderia estar criando com essa nova tecnologia. E por fim, melhor de todos, os dólares, né? Seria o terceiro D. Aí isso até faz um link para as oportunidades econômicas, que seria uma segunda razão do porquê a gente vai estar estudando o Java ME. A ideia de oportunidades econômicas, até na apostila, tem um dado estatístico que diz o seguinte, que em 2007, mais de 122 milhões de celulares já estavam no mercado. E dessa quantidade, a maior parte tem suporte à tecnologia Java. Então, a partir desse estudo, né, dessa estatística que foi divulgado, você já tem uma noção que existe um mercado para isso. Então, as pessoas, pensando num celular comum, então já para fazer ligação, fazer a ligação e receber ligação, mas além disso, nós podemos estar utilizando esse dispositivo, esse aparelho, para também que essas pessoas possam utilizar outras aplicações. Por que não rodar aplicações desses dispositivos, uma vez que eles já estão aí no mercado? Então, a gente pode estar pensando nesses dois aspectos. Tereza, e aí tem uma estatística aí que eu também estava lendo esses dias, que a previsão para esse ano ainda, que no Brasil, toda a população tenha um celular por pessoa. E aí tem estados, como São Paulo e alguns estados do Sul, que já tem uma estatística que lá já tem as pessoas já estão com dois dispositivos, por pessoa. Dois celulares por pessoa. Então, é claro que o mercado existe, né? Claro. Então e as operadoras cada vez mais querem aplicações interessantes, interativas, para poder vender, embutir no produto e vender, né, como pacote aí de... Pensando em estatística também, ainda tem outro dado. Qual é que é, Tereza? Fazendo um comparativo entre uma TV, a quantidade de pessoas que compraram uma TV e um dispositivo móvel. Exatamente. Numa TV é na faixa de 6 anos, para atingir 1 milhão de pessoas. E para dispositivo móvel, 2 anos e meio. É muito rápido. Para você ver a diferença e que tem um mercado para ser explorado, tá? Bom, pessoal, então para a gente fechar essa parte introdutória da nossa aula, vamos chamar agora o VT, que mostra justamente a evolução, né, desses aparelhos, né, do dispositivo móvel, que claro, que com o passar do tempo, mais aplicações estão aparecendo, dando mais suporte a esse tipo de dispositivo, tá bom? Então vamos acompanhar aí o nosso VT, que a pouquinho a gente volta. Quando foi criado, o telefone celular era usado somente para falar. Com o tempo, foi ganhando novos recursos e passou a ser usado para enviar mensagens, fotografar, filmar, jogar, ouvir música e, mais recentemente, para navegar na internet, apresentando-se como um computador. Diante de tamanha possibilidade de interatividade e interconexão, os telefones móveis tornaram-se parte do estilo de vida do homem moderno. E hoje, para a maioria das pessoas, parece impossível viver sem essa tecnologia. Não pode existir essa possibilidade. Eu tenho um aparelho reserva, entendeu? Que me dá a segurança de, sumiu o aparelho. Então, no máximo, em 2, 3 horas, eu estou com todas as funções funcionando em outro aparelho. Eu tenho um aparelho de reserva. A todo momento, eu estou consultando meu celular. Porque, por exemplo, a minha rotina, ela não é ficar simplesmente na frente o dia inteiro, todo momento na frente do computador. Então, eu acabo utilizando muito o aparelho de telefone, o meu smartphone, a todo momento. Para ter noção do quanto o celular está presente no cotidiano, somente no Brasil, de cada 10 pessoas, 8 possuem o aparelho. Os dados foram divulgados no primeiro trimestre de 2009 pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O documento mostra que, ao todo, existem no país 153.673.139 assinantes de telefonia móvel. O consumo de telefones celulares no país
é uma tendência que acompanha o crescimento mundial. Em 2000, existiam em todo o mundo pouco mais de 500 milhões de aparelhos. Já em 2008, o número chegou à marca de 4 bilhões, o que representa 61% da população. Com o mercado em franca expansão, a telefonia celular, assim como outros dispositivos móveis, como o computador portátil e também o smartphone, abrem espaço para outros ramos de atividade na área da tecnologia da informação. Embora os aplicativos móveis e seu ambiente funcional se pareçam com os aplicativos criados para os computadores pessoais, é preciso considerar alguns aspectos bem específicos, como o tamanho, também as circunstâncias de uso e o tipo de interação personalizada que estabelecem com seus usuários. Antigamente existiam diferenças entre as linguagens usadas para celular e para computadores normais, mas essa diferença tende a diminuir cada vez mais, visto que os celulares estão ficando cada vez mais potentes, com hardware cada vez mais capaz de rodar as mesmas linguagens que são utilizadas nos computadores normais. A diferença ela não está a nível de linguagem, ela está a nível de desenvolvimento dentro da linguagem. Por exemplo, para Java, uma das linguagens mais utilizadas para desenvolvimento celular hoje em dia é o Java. A linguagem essa também muito utilizada para desenvolvimento desktop e desenvolvimento web. A diferença aí não seria na linguagem em si, mas sim no processo de desenvolvimento. Porque as linguagens elas trabalham como se fossem em camadas. Por exemplo, a gente tem a linguagem com a qual você está trabalhando, tem as bibliotecas e tem o hardware para qual você está programando. No caso, hoje em dia, a tendência maior é mudar as bibliotecas. Porque aí, para PC, você tem as bibliotecas específicas que trabalham com PC, para celular, as bibliotecas específicas que trabalham para celular. Então, diferencia a esse nível de desenvolvimento. Mas a nível de linguagem é a mesma coisa. E assim como as diferenças de linguagem, havia uma diferença entre a conectividade dos celulares e dos PCs, mas hoje em dia isso tende a cada vez diminuir mais. Digamos que com 3G, os celulares ficam ainda melhores de se conectar à rede do que os PCs, porque o nível de velocidade que o 3G proporciona é às vezes até melhor do que algumas conexões ADSL, por exemplo, que é a tecnologia mais usada de banda larga aqui no Brasil. E isso proporciona uma diferença de conectividade boa a favor do celular. Se existe diversificação de mercado e pessoas esperando pelas vantagens dos dispositivos móveis, a palavra de ordem para o setor de tecnologia da informação é criatividade. E aí, pessoal, o que acharam? Legal, né? Então, como a gente vê aí, o Java, né, propiciou essa integração entre os diversos aparelhos de celulares existentes. Até o momento, não tinha como a gente desenvolver uma aplicação que rodasse em todos os celulares, porque a forma como o fabricante desenvolvia o seu sistema era diferente de um fabricante para o outro. Então, o Java veio resolver essa questão aí, baseado no tradicional conceito da linguagem Java, que vocês já devem ter ouvido falar muito durante o curso, que a gente vê aí no nosso slide, que é Write Once, Run Anywhere. Você escreve uma vez e roda em qualquer lugar. Então, esse conceito da linguagem Java, que a gente já vem aplicando para J2SE, para desenvolver aplicações que rodam em vários sistemas operacionais, ele também é aplicado para você desenvolver aplicações, no caso dos celulares, que rodam em vários tipos de hardware, né? Hardwares diferentes. Então o J2ME vai possibilitar você executar aplicações de diversos aparelhos de fabricantes diferentes. E aí a gente vai dar uma pincelada então na arquitetura que o Java
cria, né, para as nossas aplicações. Então aí o que a gente tem? A primeira que a gente vai começar a trabalhar é a JavaTech, né, que foi desenvolvida para programação para dispositivos móveis, através do Java Micro Edition. Então o J2ME vai nos possibilitar programar para dispositivos móveis e não só para dispositivos móveis. Qualquer hardware que rode Java, você pode desenvolver. Geladeiras, micro-ondas, qualquer sistema embarcado que tenha Java, você pode desenvolver aplicações. Inclusive, esse foi o objetivo da criação da linguagem Java. Muita gente não sabe, mas quando a linguagem Java surgiu, os desenvolvedores tinham a intenção de desenvolver uma linguagem para controlar dispositivos. E aí, dispositivos eletrônicos. E aí o mercado de eletrônicos não se desenvolveu naquela época como eles esperavam. E aí o que aconteceu? Para a sorte dos desenvolvedores, deu aí o boom da internet. E aí eles viram outro nicho de mercado para o Java, que é o desenvolvimento de aplicações para a web. Então, uma coisa puxou a outra, mas hoje a gente já está voltando para o principal objetivo da linguagem, que é o desenvolvimento para dispositivos. Também nós temos aí a outra plataforma, que vocês estão bem acostumados, a J2SE, Standard Edition, que vai permitir vocês desenvolver aplicações para desktop. Né? Aplicações desktop, cliente-servidor, sistemas de cadastro, banco de dados. Né? Então essas aplicações são suportadas pela J2SE. E temos aí o front final, que é a J2EE, que vai permitir a gente criar aplicações de servidores, né? Aplicações corporativas, para a criação de sistemas, né, web comerciais. Então vocês também já devem ter contato com essa tecnologia, que é a J2EE. Então o Java, ele divide, né, suas plataformas de acordo com a necessidade. Até porque nós não conseguiríamos rodar um J2SE dentro de um celular limitado como nós temos. Então tem que ter aí uma diminuição dos recursos de uma plataforma para outra. É uma estratégia que a Sun usou para que nós pudéssemos ter, então, aplicações Java rodando nos mais diversos tipos de hardware. Mas isso não, né, limita você comunicar, por exemplo, uma aplicação que está rodando em J2ME com uma aplicação que está rodando em J2SE. E aí que é a grande sacada do negócio, que a gente faz aí as chamadas aplicações de força de vendas, que a gente citou no início da aula. Tereza, então, a arquitetura Java, ela é legal porque nos permite passar de um hardware para o outro aí, sem muitas modificações, e tendo toda essa gama de possibilidades que o Java oferece. Sim, e os alunos já estão sabendo de todas as plataformas, né? Eu acho que agora com essa vai fechar. Fechou. Vai fechar todas as plataformas. É verdade. O que mais nós temos aí, Tereza? Aqui é só finalização da animação, né? Reforçando a questão do Enterprise. Então nós temos as três plataformas. E aí, como toda a plataforma Java, a gente também tem um kit de desenvolvimento para a J2ME, que é chamado WTK, ou Wireless Toolkit, que vai nos possibilitar aí as bibliotecas necessárias para que a gente crie e execute os nossos projetos nos dispositivos móveis. Então, uma das primeiras tarefas que vocês vão ter que fazer nessa disciplina é baixar o kit de desenvolvimento, as ferramentas necessárias para a gente começar a colocar a mão na massa. Isso vocês vão encontrar lá no nosso ambiente virtual. Tem tutoriais de como instalar as ferramentas no Eclipse, tutoriais de como instalar as ferramentas no NetBeans, fica a cargo de cada um de vocês escolher a que mais gosta. E a gente vai, a partir das próximas aulas, começar a colocar os códigos, né, Tereza? E explicar como funciona a execução dessas aplicações no celular. Vamos começar a ver como é que fica na prática toda essa teoria, não é isso? Então tá, então vamos começar ainda falando um pouquinho sobre o J2ME, né, essa plataforma que nós vamos explorar nessa disciplina. Então o J2ME, ele possibilita que dispositivos móveis tenham acesso a serviços e finalidades e funcionalidades até então só disponíveis em computadores, né, a ideia de desktops aí. Então a ideia é o seguinte, então esse tipo de plataforma, ele vai estar direcionada para dispositivos móveis. São aqueles dispositivos que têm menor poder de processamento, menor quantidade de memória. Então, por isso, devido a essas duas características principalmente, é muito importante que você faça uma análise do tipo da aplicação que vai ser desenvolvida. Eu preciso observar qual é a arquitetura, quais são as características desse hardware que vai estar rodando essa aplicação, tá? Bom, feito isso, a gente tem que observar que
devem ser consideradas as limitações que os dispositivos móveis podem impor à aplicação. Então, os recursos eles podem variar de acordo com o dispositivo, né? Dependendo do tipo de fabricante, a gente pode encontrar características diferentes, embora a gente tenta classificar, né, os modelos ou os fabricantes em algumas classes de dispositivos. A ideia é interessante até porque quando você for desenvolver, é muito importante você fazer essa análise das características, né? Então, pensando em termos de desenvolvimento, que nosso produto vai ser o software, vai ser a aplicação, eu preciso saber de antemão qual vai ser o dispositivo que vai rodar essa aplicação. Eu preciso ter esse cuidado porque eu não posso, por exemplo, colocar diversas animações, uma vez que um dispositivo ele não tenha um suporte grande para esse tipo de situação. Ou a questão, por exemplo, da tela, o tamanho da tela, poder de processamento, tem conexão com rede? Então são várias características, vários aspectos que eu preciso analisar antes do desenvolvimento da aplicação, para que no final eu não desenvolva toda aquela aplicação e na hora que eu for distribuir essa aplicação, ela não vai ser bem sucedida, né? Então, quer dizer, eu achava que iria funcionar e no final, quer dizer, na realidade, ele não teve um bom desempenho. Então, é muito importante que se faça uma análise do que vai ter nessa aplicação, observando qual é o hardware que vai rodar essa aplicação. E aí, Tereza, tem uma questão bem interessante também que o pessoal tem que levar em consideração, que é o seguinte: quando você programa para um celular, você tem que considerar que você vai estar programando para vários celulares. Então, o tamanho de uma tela de um celular pode ser de 100 pixels e o de outro pode ser de 300 pixels. Então, você tem que pensar sempre na adaptabilidade da sua aplicação de um celular para o outro. Sempre considere, na programação da sua lógica, o tamanho da tela, pegando o tamanho da tela fisicamente, a quantidade de cores que daquele dispositivo te disponibiliza. E sempre a melhor dica para vocês que forem programar para celulares é a seguinte: em programação móvel, sempre o menos vai ser mais. Então, quanto menos vocês colocarem de firulas, economizarem no processamento, melhor vai ser o desempenho da aplicação que vocês vão estar fazendo. Isso é bem importante porque menos é mais, às vezes a gente se surpreende, o emulador mostra uma coisa e você vai rodar a aplicação no celular, fica completo um pouco diferente. É um pouco diferente. Porque você acabou abusando aí do processamento, né? Então deixa o processamento lá para o servidor. É verdade. Bom, vamos continuar então com os slides. Vamos lá. Bom, ainda falando sobre JME, então nós temos aí alguns mecanismos que são utilizados para agilizar e balancear a carga de trabalho nos dispositivos móveis. Então a ideia é de se fazer uma verificação prévia, uma verificação no dispositivo. Então, pessoal, até lá no nosso ambiente, onde se fala sobre a questão do NetBeans, para organizar o ambiente para vocês desenvolverem as aplicações para essa disciplina, lá no final tem uma parte dos emuladores. Então, qual que é a ideia? Você desenvolveu uma aplicação para o dispositivo móvel, eu quero verificar como é que fica para aquele fabricante. No caso, vamos, por exemplo, do Nokia. Eu quero ver como é que vai ficar essa aplicação para esse dispositivo. Ótimo. Ok, mas eu preciso verificar como ficaria aquele outro dispositivo, essa mesma aplicação. Então lá existe essa possibilidade de você estar verificando ou simulando a mesma aplicação para diversos dispositivos. Aí que entra a questão dos emuladores. Então não é real, como o professor Silvano comentou, mas chega próximo. Mas pelo menos você tem uma ideia de como que isso vai ficar na prática, né? Exatamente. Para o que eu tenho aí diferentes fabricantes, até mesmo modelos dentro do mesmo fabricante. Por isso que aí o kit de desenvolvimento ele te dá um emulador com vários skins, né? Com vários tipos de tela para você testar como é que ficaria aquela sua aplicação naquele dispositivo. E se você for fazer uma aplicação para um determinado formato de tela grande, por exemplo, avise que não vai rodar nos dispositivos que tem uma tela menor do que aquela. Isso a gente encontra muito por aí. E é bem simples, né? É só você configurar para um outro emulador, rapidamente você consegue essa nova visualização. Exatamente. Ok, então vamos continuar. Vamos falar agora do KVM. Então, como tudo, a gente sabe que para que o Java possa te dar aquele efeito de multiplataforma, a gente sabe que lá embaixo sempre tem uma máquina virtual que vai interpretar os nossos bytecodes. E essa máquina virtual é implementada por cada um dos fabricantes, né, de celulares, de forma que cada celular vai implementar a sua KVM de uma forma
sobre os recursos que ele implementa. Então, com isso, acima da KVM fica transparente para as aplicações Java. Embaixo é que cada hardware vai fazer o processamento conforme foi lá desenvolvido. Então, você já deve estar ouvindo um termo novo, KVM, né? Mas não era JVM? Não, realmente para dispositivos móveis é KVM, porque vem de Kilobyte Virtual Machine. É uma máquina virtual que tem o tamanho de poucos kbytes, né? Porque a gente sabe que a capacidade de memória dos celulares é bastante reduzida. Então, o que os engenheiros da Sun tiveram que fazer é cortar aí as gordurinhas da JVM e deixar uma máquina virtual bastante reduzida para que a gente pudesse, então, conseguir colocar essa máquina virtual, embarcar ela dentro do dispositivo, senão não ia ser viável, né? Então, eles tiveram que fazer alguns cortes. E é isso que a gente vai falar aí no próximo slide, que fala a respeito da KVM, né? Que executa em alguns bytes de memória, aproximadamente 60 kbytes, acreditem ou não, e ela é escrita em C, prezando aí pela portabilidade. Então, cada sistema nativo vai implementar as rotinas em C da KVM de uma forma possibilitando a transparência para todas as aplicações Java acima dessa camada. E aí, Tereza, nós temos mais aí uma característica que fala da ideia inicial, né, dos dispositivos, que era criar uma máquina compatível com a J2SE. Mas pelo fato do que eu acabei de mencionar, que os dispositivos móveis ainda são limitados, então teve que ser feito um corte aí na máquina virtual. Mas vocês podem perguntar, mas não existem celulares já com capacidade de um PC? Existem, mas que são os smartphones, né? Inclusive rodam o sistema operacional. Mas não é a grande maioria dos aparelhos hoje, pelo menos no Brasil. Então hoje 80% a 90% dos aparelhos são de uma configuração mais enxuta, não tem tanto poder de processamento. Então nós vamos ter que optar por usar a KVM, que é a máquina virtual reduzida. Corte não, foi baita corte, hein? Baita corte, né? 60 kbytes, Exatamente. Tu é doido. Ok, então vamos continuar agora conhecendo um pouquinho das configurações. Uma vez que agora a gente já sabe o que vai ser o KVM, que vai ser ao invés do JVM, nós vamos trabalhar com KVM, porque no nosso caso, da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com o tipo de configuração que vai estar rodando em cima desse KVM, tá? Então vamos começar agora a entender um pouquinho o que vão ser essas configurações. Vamos acompanhar aí no slide. Bom, então as configurações. Uma configuração consiste na definição de uma plataforma Java para um conjunto de dispositivos. De um modo geral, as configurações vão estar definindo os recursos, as bibliotecas ou APIs básicas. Bom, quando a gente pensar no seguinte, que agora na primeira camada a gente já tem o KVM, né, que vai ser a máquina virtual. Acima eu vou ter justamente as configurações, onde eu vou estar definindo as APIs básicas, as APIs de baixo nível. Bom, mas que APIs seriam essas? Se a gente pensar que esse Java Edition veio lá do JSE, né, do Standard. Então lá eu vou ter, por exemplo, o Java Lang, eu vou ter o Java Útil, o Java, em termos de biblioteca eu estou falando, né? Então eu tenho algumas bibliotecas básicas. Então eu tenho o Útil, o Lang, o Java I/O. Então são bibliotecas básicas que vêm lá do Standard Edition, né? Então para ir, por exemplo, no caso do Útil, eu teria a questão do HashMap, a questão da classe Vector, eu teria a classe inteira também e uma classe específica para o caso dos dispositivos móveis, tá? Bom, mas para isso, a Sun classificou, ou tentou classificar, todos esses dispositivos, né, a diversidade que existem em essas configurações, observando as suas características. Vamos acompanhar quais são. Bom, então, a Sun classifica os dispositivos em duas configurações, basicamente. A CDC e a CLDC. A CDC, basicamente, vai ser a configuração de um dispositivo conectado. E a CLDC vai ser a configuração de um dispositivo conectado limitado ou com conexão limitada. De um modo geral, essas duas classificações, a gente pode pensar o seguinte: a CDC vai ser direcionada para aqueles aparelhos que eu tenho maior processamento, maior poder de processamento e maior capacidade de memória. Para o outro lado, eu teria todos aqueles dispositivos que iriam para
uma classificação CLDC, que aí, por sua vez, eu teria menor poder de processamento e menor capacidade de memória. Então, de um modo geral, a gente tem essas duas classificações, CDC e CLDC. Agora, vamos conhecer mais especificamente cada uma dessas características, cada uma dessas configurações, observando as suas particularidades. Então, vamos começar com CDC, a configuração. Acompanhe aí. Bom, então, a configuração CDC, as suas principais características. Teria um mínimo de 512 KB de memória para executar as aplicações Java. Além disso, teria 256 KB, né, então, em termos de mínimo, o mínimo 256 KB de memória para alocação em tempo de execução e termos de conectividade com largura de banda persistente e alta. Então, nesse caso aqui, a gente está observando os PDAs mais poderosos, com mais recursos, ou até mesmo aqueles sets para TV digital. Então, eles se englobariam nesse tipo de configuração. Bom, isso é a CDC. Vamos conhecer um pouquinho do CLDC? Vamos na sequência. A configuração do CLDC, as características principais. Então, eu teria 128 KB de memória para executar a JVM, 32 KB de memória para alocação em tempo de execução e também uma interface mais restrita, né? Então, eu teria que ter todo um cuidado para qualquer tipo de interface que vá ser desenvolvida para rodar nesse tipo de aplicação. Então, se a gente fazer um comparativo, na CLDC, em tempo de execução, eu teria 32 KB. E no CDC, eu teria 256 KB. Então, é uma diferença considerável entre essas duas configurações. Além dessas características, temos mais duas das configurações CLDC. Vamos a elas. Bom, então teria baixa capacidade de energia e, além disso, a baixa conectividade. Então, vai ser uma conexão lenta. Então, tem que ter todo um cuidado para desenvolver uma aplicação, para rodar num dispositivo que pertence a esse tipo de configuração. Porque se tem uma baixa conectividade, então, todo um processamento, toda a conexão, como a conexão ela é reduzida, então tem que passar poucos dados aí, né? Porque se ficar com muita animação, muito frufru, não vai funcionar. Mas também, Tereza, não significa que você não possa ter um CLDC que rode com uma banda maior. Claro. Esse é o mínimo, né? Que ele exige, mas pode ser que você pode ter um CLDC rodando aí com uma Wi-Fi da vida. Se o celular suportar, que já é um pouco mais elaborado, o aparelho a gente sabe, né? Isso. Então vamos lá. Temos ainda um comparativo, né, sobre o CDC e CLDC? Então, é bem simples da gente fazer um comparativo, um raciocínio lógico. O que a Sun pensou? Bom, a gente vai desenvolver uma máquina virtual Java para celular. Beleza. Mas, nesse nosso mercado de celular, a gente tem dois perfis, dois tipos de aparelho. Aparelhos potentes e aparelhos não tão potentes. Se eles fizessem uma máquina virtual bastante restrita, iria rodar nos dois, mas não iria aproveitar todos os recursos do aparelho potente. Se eles fizessem uma máquina virtual que aproveitasse todos os recursos do aparelho potente, essa máquina virtual não iria rodar nos aparelhos menos potentes. Então eles dividiram em duas configurações. A CLDC, para os aparelhos menos potentes, um pouco mais enxuta, e a CDC, que vai rodar em aparelhos mais potentes, esses sim smartphones, que, a principal característica, tem um sistema operacional, Android, Symbian, ou aquele outro sistema que eu anotei aqui, o Windows ME. Então, e o Windows ME, Symbian ou Android. Por quê? Porque esses sistemas oferecem recursos de janelas, recursos de gerenciamento de arquivos, e aí te permite você criar aplicações como, por exemplo, Swing, para celular. Agora, a CLDC não tem sistema de janela, então ela vai oferecer outra forma de você criar e gerenciar as interfaces gráficas, que é bem mais limitado. Com certeza, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Então tá, vamos na sequência. Dá uma visão geral dessas plataformas. Aqui então a gente tem uma visão geral das plataformas, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem a J2SE, que vai rodar em cima de quem? Da JVM, da nossa tradicional JVM. E nós temos... Desculpa, então a J2EE roda em cima da JVM. Temos também a J2SE, que vai rodar em cima da JVM, normal. Também nós temos os pacotes adicionais que podem ser utilizados para a programação.
Temos também aqui a CDC, que vai rodar também em cima da JVM, lembrando que esses aparelhos são mais potentes e têm sistema operacional. Temos aqui o perfil, que vai rodar sobre a CDC, que a gente já vai falar daqui a pouco. E aqui também as bibliotecas auxiliares. E aí chegamos no nosso público-alvo aqui, que vai ter a CLDC rodando sobre a KVM, que é a máquina virtual reduzida, né? E aí tendo o MIDI-P, que é o perfil que vai rodar sobre a CLDC, que a gente vai falar na sequência. Então, Tereza, a gente vê que realmente o CLDC ele tem uma arquitetura diferente, aí, porque ele roda exclusivamente em cima da KVM, que é mais limitado. Isso. E aí nós temos o perfil, que é uma outra etapa da nossa arquitetura, que a gente vai abordar agora, né? A gente vai dar um enfoque no MIDI-P. No MIDI-P. Né? Uma vez também que o maior número de dispositivos Exatamente. que se tem no mercado. Exatamente. Vamos frisar isso, que nessa disciplina a gente vai dar um enfoque para o MIDI-P, CLDC e KVM. Então as nossas aplicações vão rodar em cima dessa arquitetura. Porque no Brasil a gente sabe que esse é o maior público. Exatamente. Né? Então vamos lá. Bom, então vamos conhecer o MIDI-P, né? Quem é esse MIDI-P? Bom, o MIDI-P, uma tradução seria o perfil de dispositivo de informação móvel. Nesse caso, ele é o perfil disponibilizado para ser executado sobre a CLDC. Então, nós já vimos a Virtual Machine, que vai ser o KVM, nós vimos a configuração, que seria o CLDC, de acordo com aquelas características, e acima, uma camada, seria o perfil. Então, a ideia é que, se no CLDC eu tenho um conjunto de APIs básicas, de baixo nível, como eu comentei, Java IO, Java Lang, Java Útil, a ideia do perfil é adicionar algumas APIs para que a gente possa estar criando uma aplicação. A ideia é porque eu poderia simplesmente não utilizar o perfil? Pode, mas aí você só tem esse tipo de bibliotecas, ou I/O, ou Lang, ou Útil. Então, a tua aplicação ficaria muito restrita. Então, a ideia é de você estar enriquecendo a sua aplicação. Então, vamos estar adicionando mais outras APIs. É justamente aí na MIDI-P, tá? Temos mais características sobre a MIDI-P. Vamos lá. Bom, ele é mais específico que as configurações, pois disponibiliza APIs relacionadas a um dispositivo particular ou mesmo de uma categoria. Então, a ideia é agrupar algumas configurações e a ideia é você verificar um tipo de MIDI-P. Inclusive, quem for estar utilizando a IDE NetBeans, quando for criar um projeto do tipo ME, no caso Java ME, automaticamente o MIDI-P já vai ficar com 2.1. Essa é a versão atual. Então, o MIDI-P versão 2.1 e a configuração CLDC será o 1.1. Isso já está configurado lá, não precisa nem se preocupar. Tá? Exatamente. No Eclipse, o MIDI-P é o 2.0 e a CLDC também é a 1.1, né? Padrão, para quem usar o Eclipse. Mas se alguém quiser alterar, pode também. Isso aí também Ou seja, se você for adquirir um celular, você vai ter que prestar atenção nas especificações para ver se ele roda MIDI-P 2.0 ou superior, para que rode as aplicações que a gente vai desenvolver. Claro, isso. Então vamos na sequência dos slides. Tem uma arquitetura MIDI-P. Então aqui a gente vê como que está relacionado a arquitetura MIDI-P com o perfil. Que tipos de aplicações nós podemos desenvolver com essa arquitetura. Então nós temos aqui, nós podemos desenvolver 3 tipos de aplicações em MIDI-P. Aplicações MIDI-P Java nativamente, que vai rodar sobre o CLDC e aí sobre a KVM. Nós podemos ter também aplicações MIDI-P que vão rodar com a SLDC e classes específicas OEM. O que significa isso? Classes específicas OEM são classes desenvolvidas pelo fabricante do celular. Então nós podemos ter aplicações MIDI-P que usam bibliotecas desenvolvidas pela Nokia, por exemplo. Só que isso vai ter um problema. Essas aplicações MIDI-P já não vão ser mais tão portáveis, porque elas vão rodar somente em celulares Nokia, né, como um exemplo. Nós temos aqui também aplicações nativamente desenvolvidas em OEM, ou seja, utilizando somente as classes desenvolvidas pelo fabricante. Aí você vai amarrar mais ainda a plataforma, né? E nós temos aqui as aplicações nativas que a gente vai ter, que são aplicações que vêm junto com o sistema operacional do celular, que elas rodam não em cima de classes, mas em cima do sistema nativo do seu aparelho. Então, o que a gente recomenda é que
se você não tiver a necessidade de um aparelho específico, procure não utilizar bibliotecas de fabricantes, né? Porque aí você vai estar amarrando naquela marca, naquela plataforma. Mas se não tiver jeito, utilize e fale no seu projeto que aquela aplicação é para uma determinada marca de aparelho. Então, acho que até a falta mesmo de um controle, os próprios fabricantes começaram a desenvolver suas próprias APIs. Exatamente. Só que há um problema nisso, porque às vezes você faz um tipo de aplicação achando que vai rodar para vários tipos de celulares, vários fabricantes, e isso não ocorre. Porque aí já perdeu a multiplataforma, né? Mas na teoria, se você desenvolve um aplicativo para o MIDI-P e qualquer outro dispositivo que tenha MIDI-P, vai rodar. Vai se rodar. você não utilizar bibliotecas Na teoria. OEM, na teoria, mas funciona. Eu já fiz vários testes e funciona. É impressionante. Então, o que a gente tem mais aí, Tereza? A arquitetura MIDI-P, né? Então, como a gente viu aqui nessa arquitetura que a gente apresentou, toda aplicação criada para um MIDI-P, é uma aplicação do tipo MIDI-P ou OEM. MIDI-P nativamente Java, e OEM você vai utilizar, então, classes Java desenvolvidas pelo fabricante. Classes OEM têm a perda de portabilidade, como a gente mesmo mencionou. Mas, geralmente, quando você quer utilizar um recurso específico do celular, em jogos, por exemplo, você quer fazer o full screen do seu aparelho, né? Então, você, às vezes, tem que utilizar uma classe específica do aparelho para ele te dar o recurso de full screen. Então, é um recurso que, às vezes, a gente tem que abrir mão, né? E aí deixar amarrado na plataforma. sim. Vambora, Tereza. Ainda falando sobre o MIDI-P. Vamos lá, o que tem mais aí? A MIDI-P exige alguns pré-requisitos, tanto de software quanto de hardware. Então, embora a gente já tenha falado aqui que a MIDI-P é uma versão, roda sobre a KVM, que é bem reduzida do Java, mesmo assim, para você rodar uma aplicação MIDI-P em um celular, você ainda precisa de um conjunto mínimo de requisitos que o aparelho precisa atender. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho. Inclusive, as APIs que vêm nesse MIDI-P estão relacionadas com persistência, tratamento de eventos, interface, que lá nas configurações isso não tem. O celular tem que dar suporte a isso. Vai Claro. gravar um dado, vai gravar onde? Tem que dar suporte. Então tem que atender as configurações mínimas. Então vamos conhecer os pré-requisitos da MIDI-P? Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada, pessoal. Bom, os pré-requisitos. 1. A tela deve suportar pelo menos 96 por 54 pixels. Um segundo pré-requisito que deve disponibilizar um tipo de entrada de dados ao usuário, ou teclado físico, ou sensível ao toque. E ainda que o sistema operacional deve dar suporte ao armazenamento, tratamento de erros, processamento de interrupções, elementos gráficos e recursos de rede, né? Então vamos, por exemplo, a ideia de armazenamento. Quando você for colocar no dispositivo a sua aplicação, então ele tem que dar todo esse suporte. Ele já vai determinar numa parte da memória aquela aplicação. Não precisa ficar se preocupando, não. Como é que você vai fazer isso? Se é via download ou via cabo, o sistema operacional tem que dar suporte a que uma parte da memória vai ser direcionada para esse tipo de aplicação. Bom, em termos de processamento de interrupções também, a gente pode pensar na seguinte situação. Está rodando a aplicação e por algum momento ou chega uma mensagem ou é uma ligação. Então o sistema operacional também tem que dar suporte para esse tipo de situação. A questão dos elementos gráficos, como é que você vai estar operando a questão da aplicação como um todo aí. E os recursos de rede, né? Vamos pensar de internet como um todo. Tereza, só fazendo um comentário aqui que agora consegui entrar no fórum. Infelizmente, o iPhone da Apple não dá suporte a Java. É por esse motivo que eu ainda não comprei um iPhone. Então, a Apple tem um sistema próprio que usa Objective-C, né, com bibliotecas próprias do iPhone, para você desenvolver para o iPhone. Então, o Steve Jobs não abriu ainda a arquitetura da Apple, né, porque ele sabe que o negócio dele é comercial e se ele abrir para Java vai começar a entrar um monte de aplicações gratuitas lá, ele não vai querer, né? Então, o código aberto, então ele não vai querer. Então, ele fechou isso aí e é uma pena, né? Vamos esperar que nas próximas versões isso aí melhore. Eu tenho que pegar o telefone emprestado de alguém, não consigo fazer teste. Então, é isso aí. Vamos lá, o que mais nós temos aí? Então, vamos entrar um pouco especificamente na questão da execução dos aplicativos no celular. A J2ME, para execução do Midlet. E o que é um Midlet? Midlet é como são chamadas as nossas aplicações que vão rodar nos celulares. Não tem o applet lá que roda na web. O applet roda numa página, o Midlet roda no celular. Então,
Os dois arquivos que nós vamos ter para rodar um midlet em um celular é o arquivo JAD, que é um descritor, e nós vamos ter também o arquivo JAR, que é um empacotador. Tá? Então, até essa pergunta foi levantada hoje pela Letícia Neto, lá, minha conterrânea lá de Porto Alegre. Ela estava querendo saber se ela precisava do JAD e do JAR para executar a aplicação. No emulador, você vai precisar do JAD e do JAR. No celular, não se faz necessidade do JAD. Muitos celulares já instalam a aplicação diretamente do JAR. Mas a gente vai ver que o JAD ele tem alguns usos interessantes que às vezes vai ser necessário a gente usar também o JAD, né, Tereza? Sim. Então vamos ver aí o que a gente pode falar. O JAD, então, contém as informações necessárias para a execução de uma midlet. Por que acontece? Quem vai fazer o processo de instalação, alocação da sua aplicação no celular é o gerenciador de aplicativos que vem com o aparelho. Então cada aparelho tem o seu gerenciador e aí implementa a forma como vai instalar aquela aplicação no celular. Então às vezes o JAD, o arquivo descritor, você pode inserir algumas informações, dizendo quem é o fabricante, o tamanho da sua midlet, o nome, passar parâmetros para a sua midlet, né? Como a gente passa no applet, você cria um rótulo e cria um valor e você pode recuperar esses valores na sua aplicação. Então o JAD, o arquivo descritor, ele serve para isso, ok? Embora para o celular, você possa instalar aplicações no celular somente com o arquivo JAR. Então a gente tem também, Tereza, o JAD, então, que como a gente falou, ele é importante para que o Application Manager System, o sistema gerenciador de aplicativos do celular, possa obter algumas informações a respeito da aplicação que você está instalando ou até mesmo parâmetros que você queira passar para a sua midlet. Né? Então tem uma importância aí expressiva para o desenvolvimento das aplicações. Sim, vamos conhecer quais são os atributos que vamos tem dar no uma olhada JAD? aí, vamos dar uma olhada. Então vamos aos atributos obrigatórios. Bom, então a gente pode ter o midlet name, então vamos estar especificando o nome, né, da midlet. Midlet version, ou seja, qual é a versão dessa midlet. O vendor, qual é o fabricante, desenvolvedor. O midlet N é justamente aquela passagem de parâmetros que foi comentada anteriormente. Então, no desenvolvimento a gente pode estar passando alguns parâmetros e recuperando na aplicação. O JAR URL, a URL do arquivo JAR. E o size, o JAR size, seria o tamanho em bytes do arquivo .jar. A maioria das ferramentas, né, das IDE, já gera o próprio JAD no pacote. Não precisam se preocupar com relação a isso. Mas nesse caso são os atributos obrigatórios. Ainda existem outros atributos não tão relevantes, mas existem, né? Exatamente. Bom saber sobre o pessoal, à medida que o pessoal for começar a mexer lá na IDE, vocês vão poder acessar o JAD e vocês vão ver quais os parâmetros que tem lá. Tem alguns parâmetros que você pode utilizar para configurações ou até mesmo passagem de informações para a aplicação que vai rodar no celular. Claro. Então vamos conhecer o JAR, né? Nós já falamos do JAR, JAD. mas o JAR eu acho que é um vizinho aí conhecido desse pessoal, né? O JAR é o arquivo empacotador, né? Que vai fazer o quê? Você vai empacotar todos os recursos da sua aplicação dentro do JAR. Esses recursos envolvem o quê? As classes, as imagens, os sons, tudo que a aplicação vai utilizar, você vai empacotar dentro do JAR e esse JAR então vai ser transferido para o celular via Bluetooth ou via cabo, né? E aí o sistema de gerenciamento de aplicativos do celular vai reconhecer esse JAR e aí vai saber qual a melhor forma ou como que vai ser instalado esse JAR no seu celular. Então varia de aparelho para aparelho. Alguns instalam nos aplicativos, outros te perguntam onde você quer instalar, outros celulares instalam em jogos, né? Então cada celular implementa o seu gerenciador de instalação e aí vai mudar a forma de como ele vai abordar esse JAR aí dentro do celular, né, Tereza? Isso. O último assunto que nós vamos falar hoje é sobre o manifest. Isso, o manifest é também um arquivo de informações, né, que vai dentro do JAR e contém alguns atributos obrigatórios também descritos no JAD. Né? Então, isso. Quem estiver também usando o NetBeans, quando criar o seu projeto, pode ir lá na pasta que você criou o seu projeto, vocês vão conferir o manifest, abre ou no Notepad++, ou qualquer editor de texto, vocês vão verificar todos esses atributos. Aí é bom, é interessante conhecer, abrir, tem que mexer lá, né? Tem que fuçar. Tem que fuçar. Então, galera, o que a gente quer dizer? Essa foi a primeira introdução, a arquitetura, como tudo funciona, como tudo está estruturado, qual é a arquitetura que a gente vai trabalhar, que na verdade é o MIDP sobre CLDC, né? Isso.
E na nossa comunidade lá, a gente já colocou várias ferramentas, tutoriais para vocês brincarem lá, né, descobrirem como é que faz a instalação das ferramentas. Né. E também, né, Tereza, para quem ainda não viu, nós colocamos lá na nossa comunidade, na nossa disciplina, um objeto de aprendizagem, que é um resumo da nossa aula de hoje, que você pode instalar no seu celular. Então basta que você baixe o arquivo lá, quem tiver celular que roda Java, é só baixar o arquivo e colocar no celular através de cabo ou Bluetooth, e aí instalar o aplicativo, vocês vão ter um breve resumo do que a gente falou hoje. E aí nas próximas aulas a gente já começa a meter a mão na massa, né, Tereza? Falar das classes. É muito importante que a próxima semana todo mundo já esteja com o ambiente configurado. Exatamente. Baixou o JME, vai usar NetBeans, Eclipse, mas com tudo já organizado para que a gente possa colocar a mão na massa. Começar a fazer as aplicações. Então nos procurem no fórum caso vocês tenham alguma dúvida, mas eu acredito que lá os tutoriais estão bem explicadinhos de como você faz para chegar até a execução de uma aplicação. Baixem a aplicação que a gente fez e teste se o seu aparelho vai rodar, e até a semana que vem a gente continua aí com o desenvolvimento de aplicações do estilo Midlet. Isso. E o resumo da nossa aula de hoje, né, Tereza? Nós falamos sobre a plataforma J2ME, para isso nós até resgatamos um pouquinho do JEE e do JSE. Né? Falamos sobre o KVM, que seria a máquina virtual que vai estar utilizando. Nós vamos utilizar para essas aplicações, que seria a máquina virtual machine, sendo ela reduzida, né, totalmente podada. Né? Falamos das configurações do CDC, do CLDC. Né? O CDC seria um subconjunto do CDC, o CDC para dispositivos com maiores recursos, o CLDC já ao contrário, para dispositivos que têm menor poder de processamento, menor quantidade de memória. Falamos ainda sobre os perfis, o MIDP, no caso do MIDP que vai estar rodando sobre o CLDC e que atualmente o MIDP está na sua versão 2.1. Do JAD e também dessa ferramenta do WTK. E com isso a gente finaliza, né, nossa aula de hoje e estaremos aí durante toda a semana no nosso ambiente. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Até semana que vem, nos procurem no fórum e qualquer dúvida, a gente está lá, né, Tereza? Isso. Tchau, pessoal. Boa noite. Abração, bom final de semana.